Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como de praxe, faço questão de agradecer sempre a você que me acompanha através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Marcos Carmona. O Dr. Marcos Emanuel Carmona Ocanha dos Santos é meu colega advogado, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e cursando MBA em Gestão Tributária na Fundace USP. Ele integra a banca Trevisan Pereira Carmona, da qual também é sócio. A nossa pauta de hoje, imprescindibilidade do planejamento tributário. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Marcos Carmona, muito obrigado da sua presença comigo aqui hoje no programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá certo. Doutor, a gente vai falar aí desse assunto tão interessante, né, com viés aí do planejamento tributário, e eu começo te perguntando o seguinte: planejar é sempre muito importante, mas podemos afirmar que no tocante a empresas, inclusive as familiares, é imprescindível, né, doutor? Sem dúvida, Marco. A gente sempre orienta primeiro ao empresário conhecer a sua atividade, né? E dentro do planejamento estratégico da empresa está o planejamento tributário, certo? Então, você arrecadar os tributos da maneira que tenha eficiência, né, é imprescindível para a obtenção do resultado positivo no final de um período. Evidentemente que precisa aquela cautela para qualquer tipo de recolhimento também, ter aquele estudo, né, doutor? É justamente o que a gente está enfatizando, ter o planejamento, que isso pode inibir aí futuros ou, quem sabe, alguns recolhimentos que às vezes nem deveriam ter sido feitos. Com certeza. O planejamento tributário ele pode ser dividido, a gente diz, né, entre planejamento lato sensu e planejamento stricto sensu. No lato sensu, a gente primeiro avalia se a empresa está fazendo o recolhimento dos tributos em conformidade com a legislação, certo? Sim. Num segundo momento, avalia-se se existe alguma possibilidade de aproveitamento, são as oportunidades, né? E aí estaria o planejamento stricto sensu, olhando para a operação em si, cada operação como uma coisa apartada, mas que vai refletir num resultado positivo. E depois evitar sanções mais graves, né? Então, eventualmente, se sofrer um auto de infração, buscar a adequação, porque muitas vezes na senha arrecadatória, né, a gente vê autuações exorbitantes. Então, o advogado, né, parecidamente como acontece com o direito penal, às vezes realmente o contribuinte fez a infração, mas você consegue, na dosimetria da sanção, trazer aquela sanção justa, né? Quer dizer, não é porque chega também aquele auto de infração absurdo que está tudo perdido. Precisa ter calma, né, doutor? Sem dúvida. É muito importante fazer a prevenção, mas caso aconteça de ter o auto de infração, é preciso olhar para ele com bastante cuidado e buscar trazer a verdade material dos fatos, né, para que o julgador possa ter elementos de julgar e corrigir eventual excesso. Certo? E é importante que essas autuações, via de regra, dependendo da probabilidade de êxito ou não, elas devem ir até para o balanço da companhia, né, da empresa. E isso pode trazer consequências até sérias, porque eu vou apresentar o balanço para tomar um crédito, alguma coisa, e isso vai trazer reflexo para a divulgação da informação. Certo. Doutor, nesse mesmo caminho, nessa mesma vertente aí, né, por que muitos atribuem que dentro do planejamento existe também uma vantagem na qual ela está ali
sobre o codinome de economia fiscal. É o que o senhor está falando, né? Sem dúvida, mas é muito importante lembrar que nem tudo que se diz ser um planejamento tributário é um planejamento. Existe uma zona bem cinzenta aí e existem alguns limites objetivos à oponibilidade do que a gente chama de planejamento. O que é isso? Do ente que está tributando aceitar ou não a operação que o contribuinte vier a fazer. Então nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, é preciso ter muito cuidado. Certo. Agora, o que pode ser externado, doutor? O senhor já falou aí dos dois planejamentos, o estrito sensu e o lato sensu, né? Mas o que o senhor poderia frisar um pouquinho melhor com relação ao estrito sensu? Sem dúvidas. A gente pode considerar o estrito sensu como sendo uma operação em si analisada individualizadamente, né? Certo. Um exemplo típico aí aconteceu recentemente até com um jogador de futebol, nosso Neymar. Certo. Ele utilizou, né, de um expediente legal, que é o direito de imagem, e ele transferiu o direito de imagem para uma pessoa jurídica. E aí veio a Receita Federal e disse para ele, olha, você tem que tributar na pessoa física, você está indissociado dela, né? E aí ele fez a defesa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e ficou evidenciado ali que, na verdade, ele não fez aquela operação pura e simplesmente para se esquivar do pagamento de tributos. Existia um propósito negocial, né, subjacente àquela operação, então ele tinha funcionários, então existia como critério de governança da atividade dele, né, de planejamento da atividade dele, criar essa estrutura e o auto de infração foi derrubado, inclusive. E não foi pouco, não foi baixo não, né, doutor? Foram alguns milhões. Agora, uma realidade que às vezes certos colegas não se dão conta, né, é o fato que no âmbito tributário, que é o que a gente está focando, existem também as chamadas demandas administrativas, né? Doutor, contra quem? Como que é, né, o mecanismo das demandas administrativas? Sem dúvida. Dentro lembrando sempre que o que deve ser buscado é a prevenção, certo? Sim. Mas pode acontecer, dada a inúmera legislação, né, sem fim, um emaranhado de normas, na qual o contador ou o advogado tem que conhecer, pode acontecer de escapar, é humano, pode acontecer. E aí o que acontece? Se a gente estiver falando de um auto de infração, que é o contribuinte praticou algo que é considerado pela legislação como ilícito, vai vir um auto de infração, que é um reconhecimento daquela ilicitude por alguém competente. E aí a gente tem dentro das esferas estadual, municipal e federal os órgãos responsáveis por fazer aquele julgamento. O interessante, doutor Marco, é que via de regra esses tribunais administrativos são compostos de fiscais de carreira e do próprio contribuinte. Sim. E a Prefeitura de São Paulo, é uma das poucas, ela tem esse conselho de contribuintes, por exemplo. Né? Então é uma oportunidade, antes de judicializar a questão, de resolver na esfera administrativa. E, diga-se de passagem, é muito interessante um índice de que quase sempre as decisões dos tribunais administrativos, por terem um grau de especialização, né, no âmbito fiscal... O pessoal está bem por dentro. Geralmente, depois de uma decisão administrativa, raramente é levada a questão ao Poder Judiciário, fazendo inclusive um serviço, né? Deixando o Judiciário para aquilo que realmente é necessário. Muito, muito interessante. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial. Confira comigo. Olá, hoje no nosso quadro Direito Condominial, nós vamos falar um pouquinho sobre inadimplência. Esse que é um mal que atinge severamente os condomínios, né? Independentemente do condomínio, infelizmente a inadimplência tem sido alta nesses tempos que vivemos de crise no país. Bem, o que fazer para solucionar esse problema, né? Ou para tentar remediar o máximo possível? É importante que o síndico, principalmente, tenha em mente que ele precisa dar destinação rápida para esses casos contumazes, principalmente de inadimplentes. Ele precisa, se ele não tiver a própria cobrança dentro do condomínio, encaminhar para um escritório especializado para que esse escritório possa fazer uma cobrança inicialmente de forma extrajudicial e amigável a contento. Mas às vezes nem essa cobrança extrajudicial, né, essa cobrança amigável, se torna satisfatória para o condomínio. O condomínio muitas vezes tem que lançar mão de ações judiciais, ações de execução no atual rito do novo Código de Processo Civil, né? Antigamente era um pouco mais difícil, mais moroso por conta de ser ação de cobrança, mas hoje, através do novo Código, nós temos aí a possibilidade de executar
esses casos de inadimplentes, né? Bem, e quanto às parcelas vincendas, né, as que vão se vencendo no decurso do processo, será que é possível você adicioná-las ali? Essa é uma questão que até pouco tempo estava muito debatida, mas que a jurisprudência já entende que é possível que você já acrescente essas parcelas vincendas, até por conta da questão da celeridade processual, né? De você ter que entrar com uma ação toda vez que ele tiver um atraso. Então, me parece que essa etapa já está bastante vencida, né? Por outro lado, tem também, em algumas oportunidades, que esses escritórios ou o próprio síndico fazem acordos escritos com os condôminos inadimplentes. E muitos deles acabam cumprindo essa obrigação dele, né, que é pagar a sua taxa de condomínio. Mas nem sempre muitos outros acabam descumprindo ou quebrando esse contrato. Isso realmente traz um problema muito sério para o condomínio, né? O que fazer nesses casos? O caminho também é o da ação judicial, caso não se consiga resolver amigavelmente. Por isso vale aí a atenção, né? Síndico, seja ágil para fazer as suas cobranças. Encaminhe para escritórios especializados para que você tenha condições, então, de ter o retorno desse valor, desse caixa o mais rápido possível. Essa era a nossa dica de hoje. Voltaremos em breve com novas dicas aqui na ADV Jus. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, Dr. Marcos Carmona. Nós estamos falando a respeito da imprescindibilidade do planejamento tributário. Dr. Marcos, como é possível, né, a realização de prevenção de implicações que possam gerar aí possíveis responsabilizações, doutor? Se eu poderia... Sem dúvidas. Como a gente mencionou anteriormente, cada ramo da economia precisa conhecer a sua atividade, parte daí, né? É preciso estar preparado. Abraham Lincoln dizia que para cortar uma árvore, se ele tivesse 7 horas para cortar a árvore, ele passaria 6 afiando o machado, né? Então, a preparação é uma coisa imprescindível. Então, se você, que é empresário, não tem conhecimento intrínseco do teu negócio, busque quem conheça. É muito importante na prevenção estar muito bem assessorado. Isso é investimento, né, doutor? Sem dúvida. Então, seja lá qual ramo, a contabilidade, o próprio advogado, é muito importante que se conheça a atividade na prevenção, aquilo que aqui você está obrigado, certo? Um exemplo simples, a gente pode dizer de uma obrigação acessória, que é o E-Social. Agora, a partir de abril, algumas acho que, se eu não estou enganado, quase todas as sociedades empresárias estão obrigadas à apresentação do E-Social, mas desde janeiro já aquelas com lucro real, que tem faturamento acima de 78 milhões, já estão obrigadas. E já aconteceu da gente, no trabalho, ver uma companhia que está obrigada ao lucro real e desconhecia a obrigação. Puxa vida. Né? Então, cadê assim, a assessoria, né? Perfeito. Né? E aí o que acontece? Quando se deixa de fazer uma obrigação dessa, a gente brinca que fala que a sarrafa é grande, né? A implicação e é sério, porque é uma informação que vai à Previdência, que vai para a própria fiscalização. Sim. Doutor, agora o planejamento tributário na prática, né? O que pode ser externado, refletido? O planejamento tributário, ele pode parecer ter semelhança com alguns outros tipos de planejamento, mas ele é mais específico, né, doutor? Sem dúvida. Voltando na questão do planejamento estratégico de uma companhia, e particularmente até da pessoa física, né? Sim. Se ela tem falando da pessoa física um pouco, se ela tem
uma inteligência financeira a longo prazo, ela quer formar patrimônio, ela precisa conhecer o direito tributário, precisa conhecer um pouquinho de contabilidade. A gente sempre diz que contabilidade e direito tributário, o direito em si, deveria ser ensinado no ensino médio, né? Para que a pessoa possa exercer a cidadania, se planejar. E aí, dentro da formação do patrimônio da pessoa física, ela pode se utilizar de alguns expedientes que trarão economia, certo, né? E fará com que o patrimônio aumente. Certo. E não venha a depreciar por alguma medida que não foi tomada ou que deveria ser tomada, né, doutor? É isso mesmo. Agora, a falta, né, de observação, né, por exemplo, com receitas oriundas, vamos dizer hipoteticamente, de locação de imóveis, isso aí pode, sim, trazer, quem sabe, um pagamento desnecessário de tributo? Olha, sem dúvida. Enquanto a pessoa... É lógico que cada caso, ele desafia uma análise individualizada, né? Certo. Mas, geral e hipoteticamente, a gente poderia dizer de que a pessoa física, tributando a receita de aluguel, tende a pagar mais tributos, né? Veja bem, se a gente estiver falando de uma receita relativamente alta, a pessoa física tende a pagar 27,5% de imposto de renda, um exemplo. Uhum. Se for para a pessoa jurídica, totalizando todos os tributos, né, a atividade dela for a alocação de imóveis, a gente está dizendo aí, dependendo do regime escolhido, se presumido, real, a gente tende a tributar essa receita e todos os tributos a 16%. Nossa, é muito relevante. Existe uma diferença. Muito relevante, né? Agora, quais, né, são os limites, doutor, que podem ser assim, vão ser assim, fixados ali com relação ao planejamento tributário? Sem dúvida. A zona é cinzenta entre aquilo que é lícito e oponível ao fisco e aquilo que pode trazer complicações. Certo. Né? Basicamente, a gente tem 3 situações em que não se pode falar em planejamento tributário, que é a fraude à lei, o abuso de direito e a simulação. Certo. De trás para frente, simulação. O Marco e eu vamos fazer uma operação que para o fisco é uma constituição de uma sociedade empresária. Certo. O Marco coloca lá os 300 mil, eu ponho integralizado lá um imóvel com valor equivalente e aí a gente, sem operar atividade empresarial alguma, desfaz a sociedade e eu fico com o dinheiro e o Marco fica com o imóvel. Uhum. Né? A simulação, ela tende a ostentar na superfície algo que não é. Veja bem, o que a gente está tratando para o fisco, colocando para o fisco como uma integralização de sociedade, uma formação de uma sociedade empresária, nada mais é do que ocultamente uma compra e venda de imóvel para não pagar o ITBI. Certo. Então, um exemplo típico do que a gente chama de simulação. Certo. Fraude à lei, eu utilizo de uma legalidade para fraudar uma outra norma. Um exemplo típico, e aí ele é até trazido, devo citar, pelo professor Marco Aurélio Greco, né? E ele fala o seguinte: o Zico, numa Copa que teve aí, um campeonato, ele ganhou um Toyota. Certo. E estava no exterior. E a legislação, ela proibia importar o imóvel de outro veículo. O que foi feito? Não sei se nesse caso, né? Mas se realmente o Zico fez isso. Desmontou e trouxe o carro desmontado. Trouxe. Ou seja, a proibição não existia para trazer peça. Então ele trouxe, importou as peças e montou o carro aqui. Então ele atingiu uma finalidade escusa usando do expediente ilícito. Isso é a fraude à lei. Perfeito? E o abuso de direito, não fosse, voltando ao caso do exemplo do Neymar, se ele não tivesse esse propósito negocial, ele abusou do direito. Por quê? O direito permite que ele transfira o direito patrimonial sobre a imagem para uma pessoa jurídica. Né? Mas se o único intuito fosse simplesmente pagar menos tributo, essa operação poderia ser desconsiderada. E é importante dizer que existe no Código Tributário Nacional, parágrafo único do artigo 116, é uma alteração que ocorreu em 2004, salvo engano, certo? Que é a norma geral antielisiva. E essa norma geral autoriza a autoridade competente não a desconstituir o negócio jurídico, isso só pode ser feito pelo Poder Judiciário, mas ela autoriza a autoridade competente a desconsiderar a operação. Então vai produzir os efeitos jurídicos civis, normais, mas para fins tributários aquela operação é desconsiderada e tributada na essência. Para o nosso caso, da simulação colocada, a gente pagaria o ITBI com multa. É isso mesmo, ainda bem que não fizemos, doutor. Sem dúvida. Legal, olha, momento importante aqui no ADVJus é a nossa estante jurídica, sucessão do ADVJus, veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra:
Processo legislativo interativo. Interatividade e participação por meio das tecnologias da informação e comunicação. Autoria professor João Vitor Rosati Long. Editora Juruá. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Mais um intervalinho. Você sabe que é curtinho, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, como você sabe, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso colega advogado, Dr. Marcos Carmona. E nós estamos falando a respeito justamente de imprescindibilidade do planejamento tributário. Doutor Carmona, Dr. Marcos Carmona, deve existir ali o dever de solidariedade na arrecadação dos tributos? Como isso funciona? Sem dúvida, Marco. Muita gente, ao falar de tributo, até arrepia, né? Desde que se criou a figura do tributo, existe a corrida de gato e rato, né? Entre Sim. o contribuinte e a fazenda. Sim. E isso, na realidade, é uma coisa triste, né? Como eu posso dizer, eu venho de uma família de fiscalistas, minha mãe e minha irmã são auditoras, né? Uma da prefeitura e outra da Receita Federal, já aposentada, mas eu cresci nesse ambiente e tenho aquela noção do que é justo, nem ao céu e nem à terra, né? Então, veja bem, por conta do que se faz, é preciso segregar, primeiro, aquilo que é objeto do direito tributário. O direito tributário ele se ocupa pura e simplesmente com a arrecadação. O que é feito com o produto arrecadado já é ocupação do direito financeiro, correto? Então, veja bem, o contribuinte ele tem aquela sensação de que ele paga aquela carga tributária e tal, e não tem a contraprestação, certo? Mas a gente não pode justificar um erro com outro, correto? Sem dúvida. A gente deve, como cidadão, exercer a nossa cidadania, recolher o tributo, porque a gente está numa sociedade organizada e se a gente não fizer a nossa parte, que é arrecadar o tributo, vai faltar na outra ponta, certo? E fazendo a nossa parte, a gente tem mais condição ainda de cobrar do Poder Executivo, que é quem tem a incumbência constitucional de prover, né, esses direitos sociais e mínimos, né? A gente pode fazer esse trabalho de uma outra maneira e não deixando de arrecadar. Isso é um tiro no pé, eu diria. E a gente causa problemas sociais de várias ordens, né? Certo. Doutor, inclusive nesse mesmo viés aí que o senhor está falando, é importantíssimo esclarecer, né? Que evidentemente que isso aí é atinente, é um direito do contribuinte em querer pagar mais imposto, mas isso não quer dizer que ele está ali pedindo ou alguém está atrás de fazer um planejamento para sonegar imposto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Veja bem, a gente procura orientar e dizer que existiu no passado um ambiente em que se poderia eventualmente uma mentalidade, talvez. Uma mentalidade reprovável, diga-se de passagem, sim. Mas hoje essa mentalidade ela é contraproducente. Veja bem, hoje se você fizer qualquer expediente, o aparelhamento do fisco, ele cruza informação de movimentação bancária, então é quase impossível hoje você dar o tunga, como diz no interior, dar o tunga na fazenda, certo? Isso vai acarretar, como a gente disse, auto de infração, pode acarretar problemas de ordem penal, certo? Com representação para fins penais. Vai representar. Sem dúvida. E isso hoje não existe. E é importante dizer também, a título de exemplo, que os entes tributantes hoje têm buscado ficar mais próximo do contribuinte. Um exemplo disso é a legislação paulista, né, que no final de 2017 trouxe a lei de conformidade. O que é isso? Aquele contribuinte que demonstra para o Estado que tem o cumprimento das obrigações fiscais, seja ela principal ou acessória,
que ele busca instituir dentro da governança corporativa critérios de evitar fraude de qualquer natureza, esse contribuinte ele vai sair na frente no mercado, porque ele tem o Estado ao teu lado, certo? Então, para concessão de benefícios fiscais de toda a natureza, esse contribuinte classificado como A, um exemplo, né, na questão de atendimento à legislação, da conformidade com a legislação, esse contribuinte vai ter, entre aspas, alguns privilégios. Né? Então, hoje, é contraproducente você querer fazer sonegação. Agora, existem contribuintes, né, que na ótica deles, evidentemente, não se sentem, talvez, satisfeitos, né, com a contrapartida do Estado. O Brasil é complicado, o senhor sabe, né? Mas, nesse caso, a resposta deve ser dada ali dentro do direito tributário mesmo, né? Veja bem, quando a gente fala em direito tributário, a gente está dizendo de arrecadação. Né? Reitero, às vezes o problema não é o sistema tributário. Ele poderia ser melhorado, sem dúvidas. Mas eu acredito que não é o problema em si. O problema é o produto da arrecadação, a destinação. Existe, pela Constituição, o dever do administrador de dar eficiência para esses recursos. E é aí que mora o problema, e essa sensação do contribuinte de que as coisas não acontecem. Certo? Então ele acaba sendo onerado por vezes, não estou generalizando, mas por vezes existe a falta de eficiência. Certo, então, é isso mesmo. Então, agora dentro aí, né, de inúmeras propostas que surgem, inclusive na mídia, né, por expertos, principalmente do universo tributário, uma vertente bem forte, que ela está aí latente, é que aqui no nosso querido Brasil, né, existe uma necessidade, assim, quase que iminente de uma reforma tributária, né? O que refletir? Realmente a carga tributária é exacerbada? Isso é relativo, né? A gente tem países, a exemplo da Suíça, do Canadá, em que a carga tributária, salvo engano, até suplanta a carga tributária do Brasil. Sim, mas a renda lá é muito diferente. É diferente. E o que o brasileiro sente com relação a ser a carga tributária alta é justamente a falta da contraprestação do Estado, né, em trazer aquilo que deveria ser feito. E aí o contribuinte tem que tirar do bolso a educação dos filhos, a segurança. Ok, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje o nosso tema é fraude na Previdência Social. Meus caros, a gente se depara e cada vez mais nós temos nos deparado com situações graves de fraude previdenciária. Inclusive, pessoas sendo presas por conta daquele jeitinho, não é? Minha mãe morreu, só que está caindo o pagamento da pensão no banco. Eu tenho a senha do cartão dela, então eu saco. Meus amigos, a pensão por morte era da sua mãe. Se ela morreu, ela se encerra na data do óbito. Se alguém fizer o saque posterior ao óbito, isso é fraude. E isso dá cadeia. Muitas pessoas apostam na impunidade. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós, brasileiros, temos que ser os primeiros a mudar. Então, se você pratica esse tipo de ato, de ação, como você pode cobrar que outras pessoas não pratiquem, não é? Seus políticos. Então, realmente é uma questão de índole. Nós não podemos usufruir mais do sistema previdenciário do que a lei nos permite, ok? Outro ponto, benefícios por incapacidade, pessoal, benefícios por incapacidade. Se você está totalmente incapaz de trabalhar, você está recebendo um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, você só está usufruindo deste benefício porque você não pode trabalhar. A partir do momento que você usufrui esse benefício e trabalha, também aí existe forte entendimento de que isso configuraria uma fraude ao sistema previdenciário, ok? Existem pessoas do Brasil sim presas por estar usufruindo de um benefício por incapacidade, continuar trabalhando, recebendo remuneração decorrente de uma atividade ilícita prestada na iniciativa privada, por exemplo. Então, pessoal, é muito importante que cada um tome conta do seu benefício, não é? Daquele benefício previdenciário. Aquilo é uma verba pública federal, a autoridade competente para investigar é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Então, é muito importante, como eu disse, que os senhores não tentem ser espertos, não é? Aquela velho jeitinho. Não tentem
não tentem usufruir mais da Previdência do que você tem direito, porque isso realmente, cada vez mais com o avançar da Polícia Federal, enfim, com essa autonomia que estão dando a toda a polícia, que isso é fantástico, tem que ter mesmo, né? Cada vez mais casos desse tipo estão chegando no escritório, tá ok? Um grande abraço, meus amigos do ADVJus, até o próximo. Ok, muito obrigado, doutor. Nós estamos recebendo hoje o doutor Marcos Carmona aqui no nosso ADVJus de hoje e nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, doutor. Enfim, assim, para resumir, né, doutor, tudo que foi falado de direito tributário, vale frisar que um bom planejamento tributário, ele na verdade só é possível com uma assessoria séria, compromissada, acima de tudo, né, doutor, especializada, né? Sem dúvidas. É como o neurocirurgião, você não vai pedir para ortopedista cuidar da cabeça. Algum pé vai ficar na cabeça, alguma coisa vai dar errado. Né? Então, cada um na tua especialização tende a ter uma assertividade maior no tratamento das questões. E é isso que o contribuinte espera, né? Sem dúvida. E, inclusive, existem portais a própria Receita Federal, ela solta os manuais, né, de imposto de renda, de retenção na fonte. Então, aquele contribuinte que tiver um pouquinho mais de ação, de diligência, ele pode se informar. E a hora que tiver contato com o assessor, com o consultor, ele tende a aproveitar melhor. Com certeza. Porque ou deveria ser assim, ninguém melhor que o próprio dono da atividade para falar da atividade. Ele deve conhecer para poder ajudar o assessor é o diagnóstico, né? É verdade. Você vai no médico, se você não consegue explicar para o médico que a dor é no coração... É tudo mais complicado, né, doutor? Fica mais complicado. É isso mesmo. Doutor Marcos Carmona, eu fiquei imensamente feliz com a sua presença comigo hoje aqui no ADVJus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Marcos Carmona. Eu realmente recomendo. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Fortíssimo abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.